Olá! No dia 7 de agosto é comemorado o dia de São Sisto II e companheiros mártires e São Caetano. Na década de 250 a 260 da era cristã, foi a mais terrível e, ao mesmo tempo, a mais gloriosa para a Igreja Romana, pois a fúria de dois imperadores, Décio e Valeriano, se abateu contra o cristianismo. 5 papas, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão e Sisto, em poucos anos selaram com sangue a fidelidade a Cristo, tornando gloriosa a Cátedra de Pedro. O último da série dos papas mártires nesta década é Sisto II, que hoje comemoramos. Este papa governou a igreja somente um ano cheio de perigos, pois sabia-se, visado pela ferocidade imperial, sucedeu o Papa Estevão, Marte, herdando a delicada questão sobre a validade do seu batismo administrado pelos hereges. Questão esta que tanto agitava a igreja daquele tempo. Era um problema disciplinar, ligado por sua vez a uma questão doutrinal. Sisto II, homem pacífico e espírito conciliador, embora permanecesse firme no costume da Igreja de Roma de não rebatizar os que tinham sido batizados de boa fé pelos hereges, não se mostrou rigoroso com os dissidentes, chefiados pelo grande bispo africano São Cipriano. E sim, conservou a unidade e a paz na igreja. A feroz perseguição do imperador Valeriano serviu para silenciar em parte o problema, acalmar as discussões e o martírio de muitos bispos envolvidos na controvérsia, sobretudo de São Cipriano. Suavizou os atritos, dando lugar mais tarde a uma pacífica adoção de costume da Igreja Romana, ainda hoje em uso. A perseguição de Valeriano nos anos 257 e 260 visava sobretudo eliminar o clero e destruir os lugares de culto. Muitos cristãos foram presos. Os diáconos Agapito e Felicíssimo foram mortos quando tentavam levar o viático aos cristãos presos, prestes a morrer mártires. Assim se deu também com o jovem Tarcísio, morto na Via Ápia, quando levava a oculta sobre o peito, a Eucaristia, aos cristãos na cadeia. Poucos dias depois chegou a vez do Papa Sisto II, surpreendido nas catacumbas quando celebrava aos divinos mistérios. No trajeto em que ia ser levado a suplício, o diácono Lourenço lhe falou comovido: Ó Pai, onde vais ser sem o seu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência de teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? O Papa respondeu a Lourenço: mais uns dias e te aguarda uma coroa mais bonita. Assim se deu no dia 10 de agosto, em que Lourenço morreria Marte, em circunstâncias mais comoventes. Sisto foi barbaramente assassinado. Seu corpo foi colocado na cripta dos papas, no cemitério de São Calixto, onde inscrições e restos arqueológicos comprovam até hoje a presença dos seus restos mortais e o culto de Marte e atleta de Cristo. No sangue dos mártires se construiu e consolidou a Igreja Romana. São Caetano de Thiene foi talvez o primeiro de uma série de santos com que a providência suscitou para salvar e reformar a Igreja, no perturbado século XVI. Nasceu em Veneza. Em 1480, logo após o batismo, a mãe profundamente devota oferecia e consagrava a criança à Virgem Santíssima. E não ficou sem efeito sua oração de mãe, pois desde pequeno mostrava que Caetano grande amor e oração às obras de caridade. Cursou os estudos de humanidades e formou-se em direito. Seguiu para Roma, colocando-se a serviço da Santa Sé, sob o Papa Júlio II, em plena Renascença.
Com 36 anos, decidiu consagrar-se à carreira eclesiástica e foi ordenado sacerdote pelo Papa. Em Roma, filiou-se aos oratórios do Divino Amor, que promoviam em comum a vida e a piedade e a caridade, como antítese ao espírito mundano do tempo. Morto pelo Papa Júlio VI, Caetano voltou para o norte da Itália, dedicando o mistério sacerdotal, pregação e serviço da caridade, sobretudo nos hospitais. Não é morto pelo Papa, é morto o Papa Júlio II. Caetano voltou para o norte da Itália, dedicando-se ao mistério sacerdotal, pregação e serviço de caridade, sobretudo nos hospitais. Tanto foi seu zelo que foi apelidado Caçador de Almas. Aproveitando as experiências dos oratórios junto com 3 companheiros, entre os quais Pedro Carafa, que tornara mais tarde Papa com o nome de Paulo IV, Caetano organizou uma congregação religiosa cujo plano era a santificação dos próprios membros, combater a tiebeza e a ignorância do clero, regenerar os costumes da sociedade, promover o culto litúrgico, restabelecer o respeito e a reverência da casa de Deus, propagar a sã doutrina contra as heresias incipientes da pseudo-reforma e dar assistência religiosa aos moribundos. Pela grande confiança que alimentava na divina providência, deixou aos seus religiosos uma regra que os obrigava a uma rigorosa pobreza, proibindo-lhes não só aceitar a mínima recompensa pelos trabalhos, mas vedando-lhes até pedir esmola. Por mais rigoroso que isso parecesse, houve muitos que pediram ser aceitos como novos membros da nova ordem, que veio a chamar Teatinos, pela cidade de Teate, onde foi elevado o bispo e primeiro superior geral da ordem, o futuro Papa Paulo IV. A primeira casa foi fundada em Roma, junto à igreja de Santo André della Valle. Logo em seguida, São Caetano fundou outra em Nápoles. Sua obra foi uma inovação da igreja religiosa no seio da igreja. Da vida religiosa no seio da igreja. Até aquele tempo só havia monges ou frades medicantes, como franciscanos e dominicanos, ainda muito presos a regras da clausura e observância monástica. A resolução em que operava em todas as ordens no começo da Idade Moderna requeria transformação na vida religiosa, na mentalidade e organização, para adequar-se ao dinamismo da época. Era necessário tornar-se disciplina da vida comum mais operacional, para poder dedicar-se integralmente ao apostolado, numa atividade de serviço social, com fim caritativo e pastoral. Isso foi conseguido com a fundação das congregações clérigos regulares. A primeira destas foi, sem dúvida, a fundada por São Caetano. Este modelo foi seguido no mesmo século pelos barnabitas, jesuítas e outros, que enriqueceram cada vez mais com a igreja de forças novas, no apostolado e na evangelização. São Caetano deu toda a sua vida a uma nova atividade, querendo que ela fosse modelo da formação de novos sacerdotes e apóstolos da sociedade. Faleceu com 67 anos em Nápoles, em 1547. Suas últimas palavras foram: não há outro caminho para o céu a não ser o da inocência e da penitência. Quem abandonou o primeiro caminho tem que trilhar o segundo. Muito bem, gostaram? Compartilhem. Tchau!